Queridos amigos, é uma alegria imensa estarmos aqui juntos mais uma vez nessa casa abençoada, no Bezerra de Menezes, em especial nesse mês espírita, e é um convite que nos alegra muito. Para hoje, para nossa conversa, nós estamos trazendo o tema Juventude e Vida, o jovem nos dias atuais. E para isso eu não estou sozinho. Eu, Luciano, do Discípulos de Jesus, vou estar junto com esses dois amigos, o Fabrício e a Laisa, que vão nos ajudar nesse nosso bate-papo. E a ideia é conversarmos um pouquinho sobre o jovem hoje, os fatores influenciadores que influenciam essa caminhada, parar um pouquinho para pensar em problemas, desafios, este caminho que o jovem vivencia nos dias atuais. E nesta conversa, eu lembrei, para começarmos, da música Juventude e Vida, do Tim e Vanessa. Quem tiver a oportunidade de procurar, pesquisar e ouvir essa música, ela tem uma letra, uma melodia muito bonita. E tem um trechinho que diz mais ou menos assim: como linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa, descoberta. É aquilo que muitas vezes falamos na doutrina espírita, da referência da reencarnação com a borboleta, com o casulo, mas também deste momento de sair do período de infância e o jovem entrar em um outro período de grandes mudanças, de grandes surpresas e descobertas. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre este momento de jovem, de juventude, que muitos espíritos, ao reencarnar, passam. Todos nós passamos por este momento. A Laisa tem um pouquinho para contar para a gente. Então, oi pessoal, espero que todos estejam bem. A gente pode dizer que o jovem, ele é um espírito reencarnado em desenvolvimento. Então, é nesse período que o jovem vai desenvolver os seus gostos, as suas opiniões, as suas características. E na pré-adolescência, ali, né, o finalzinho da infância, início da juventude, é que as características que a gente traz das outras vidas começam a despertar na gente. Então, a gente... é bem comum dizer, né, que o pré-adolescente é rebelde, ele vai ficando numa fase mais diferente do seu eu de quando era criança. E porque ali é quando vai despertar essas características que a gente traz de outras vidas, e em conjunto disso a gente vai formando os nossos gostos daquela vida que a gente traz da infância, que a gente vai formando ali na adolescência. Então, é um conjunto de características pré-existentes com as que a gente vai formando nessa vida. E isso pode ser um pouquinho confuso, às vezes a gente fica meio assustado, a gente, né, é um período bem turbulento às vezes, mas é um período muito reflexivo também, é um período onde a gente, uma fase, né, que a gente reflete muito sobre os nossos objetivos, a gente planeja, a gente alinha os nossos objetivos reencarnatórios. E muitas vezes o Espiritismo está aí para nos ajudar, né? Com as leis morais, com a lei de causa e efeito, a gente consegue entender um pouquinho mais das nossas ações e as suas consequências. Com amor, com a justiça, com a caridade, desculpa. E é nesse período que a gente vai começar a pensar um pouquinho no futuro e o que a gente quer para a nossa vida. É um momento de muita descoberta, né? Essa fase é um momento de muita descoberta, né? E nesse momento, quando a gente vai se descobrindo, eu concordo muito com a Liza nisso, muitas coisas influenciam, né? Eu acho que a gente tem muitos fatores influenciadores que vão ajudar, que vão agregar o jovem
nessa construção, nessa caminhada dele. A gente pode pensar num gráfico, um gráfico da Bolsa de Valores, eu não sei se alguém já viu, conhece, é um quadradinho, onde a gente vai ter vários pontos, né, várias linhas que às vezes estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo, às vezes estão na média, e durante o mesmo dia ou vários dias ele oscila muito. E assim é essa caminhada do jovem, né, uma oscilação muito grande. Ou até mesmo uma roda gigante, né, que vai girando, às vezes está lá em cima, às vezes também está na metade, às vezes está na metade, às vezes está lá embaixo. Mas a diferença é que essa roda gigante do jovem, ela é muito mais rápida, sabe? Essa fase da juventude, a roda ela não para, ela gira muito rápido. E isso é muito interessante, porque assim, se a gente for analisar, entender um pouco da bolsa ou dos gráficos, existem muitos fatores que influenciam o que vai acontecer com aquela ação, com aquele gráfico, né? Política, notícias, né? Diversas coisas. E a roda gigante também, né? O maquinista, o vento, quantas pessoas tem na roda gigante. Então, assim, muitas coisas influenciam. Assim como muitas coisas vão influenciar, né, a vida do jovem. Coisas como o círculo familiar desse jovem, o contexto familiar em que ele foi inserido, em que ele nasceu, né? A família, basicamente. O pai, a mãe. Hoje a gente vai ter uma diversidade muito grande, né? Às vezes não tem um pai, às vezes não tem uma mãe, às vezes é órfão. Isso é contexto familiar, né? Isso é contexto, o contexto em que ele foi inserido. Contexto social, contexto educacional, a escola que ele frequenta, consequentemente as amizades que ele vai ter nessa escola ou no dia a dia dele, né? Tem aquela famosa frase, né? Algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam, que é: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não discordando nem concordando, mas trazendo para análise também, porque as amizades que esse jovem vai fazer também, né, é um fator que influencia muito no que ele vai se tornar, no que ele vai gostar, no que ele vai fazer, sabe? Coisas como inspirações sociais. Quem são as inspirações? Quem são os ídolos dele? Às vezes um pai, às vezes um parente, de quem ele é fã, né? Artistas. No mundo hoje, com toda essa tecnologia, o jovem tem diversas referências em diversas áreas, né? E isso é muito importante. Outro fator que influencia muito também é a situação planetária, sabe? Qual a situação do planeta quando ele encarna? A situação do planeta há 100, 200, 50 anos atrás era uma. A situação do nosso planeta hoje é outra, tanto espiritualmente como terrestre, entende? Então isso também vai influenciar em que momento ele está nascendo, sabe? E eu acredito que todos esses fatores que eu citei aqui, eles vão se unir, né? Eles vão se unir à bagagem reencarnatória desse jovem, porque esse jovem é um espírito, né? Assim como a Laísa disse, é um momento de descoberta que ele já traz muita coisa. Então, tudo isso que vai influenciar, né, desde que ele nasceu até a sua juventude, vai se unir a essa bagagem reencarnatória que ele já traz consigo no seu inconsciente, que às vezes não se percebe, mas se une a isso e vai criando a personalidade atual desse espírito, a personalidade desse jovem, né? Gostos, como a Laísa disse, que ele já trouxe, com gostos que ele criou nessa vida, vão se juntar. Por isso é tão importante a vida atual e esses fatores que influenciam. Se eles forem positivos, vai se juntar com uma bagagem milenar de um espírito, a tendência é que esse espírito melhore. Agora, se esses fatores forem negativos, juntando-se a uma bagagem milenar de um espírito, pode ter outro resultado. Então, os fatores influenciadores no jovem são muito importantes, sabe? É bem interessante isso, porque você trouxe também a questão de transição, que é o momento que nós estamos vivendo. A Terra está passando por esse período de Sim. provas e expiações para um mundo regenerado, ou de regeneração, que é melhor a fala. E existe um conjunto de coisas que estão acontecendo. E Kardec nos traz lá na Gênese, lá nas 5 obras básicas, né, a Gênese, no último capítulo, ele traz um pouquinho dessa informação
que envolve também esse momento de transição, que é quando ele fala da geração nova. E aí eu vou fazer a leitura para a gente conversar um pouquinho, que no último item deste capítulo, Geração Nova, traz a seguinte informação: em uma criança que nascerá, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá encarnar nela um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Então nós estamos, como planeta Terra, recebendo uma leva de espíritos reencarnantes que são diferentes de séculos passados, como você falou. São espíritos um pouco mais adiantados, inclinados ao bem. Mas aqui Kardec traz uma informação que é importante, é inclinados. Eles não são completamente espíritos bons ou espíritos evoluídos. Eles têm uma inclinação. E essa inclinação, dependendo dos agentes influenciadores, como você falou, né, Fabrício? Sim. Eles podem inclinar para uma caminhada no bem ou não. Muitas vezes a família ali pode contribuir, esse espírito que está vindo, e encaminhar ele para uma caminhada que não é legal. Uma caminhada de mais dor, de mais sofrimento, uma inclinação, uma caminhada para o, vamos colocar assim entre aspas, para o mal e não para o bem. Então depende muito da influência familiar, da influência da sociedade, dos grupos, né, e os amigos, vizinhos, a escola é muito importante na hora de influenciar para o caminho do bem. Porque não basta, né, ele vir com essa, ser um espírito um pouco mais evoluído, mas é encaminhado para o lado errado. Então, realmente, isso o quanto é importante. E eu gostei do que a Laisa falou atrás, né, no começo de tudo, que neste período de jovem, esse momento da existência, que saímos da infância, é o momento que o espírito completa o seu processo reencarnatório. Então, ele assume realmente a personalidade dele. E aí, junto com essa influência do meio, esses agentes influenciadores, isso pode complicar um pouquinho. Pode trazer umas tendências que nós tínhamos de vidas passadas, com uma influência que não é muito legal, e aí o jovem ser aquele jovem um pouco mais rebelde, mais, né, complicado revoltado. a nível revoltado, complicado com a sua caminhada. Não só ele se sente assim, mas a família, os amigos enxergam, veem ele desse jeito. Mas tem uma outra fala de Jesus que Jesus entendia que é importante também a gente lembrar, que ele trazia assim: eu vos digo em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos sejam realizados. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. O que Jesus nos traz de informação que é importante? Todos nós vamos passar por esse período de juventude. Muitas vezes os pais, a escola, os familiares, os amigos entendem que o jovem saiu da fase infantil, quando chegou na adolescência ele já sabe tudo, ele já é um espírito estável, com conhecimento, sem o que o Fabrício falou dos gráficos, né? O sobe e desce emocional, psicológico, é estável, já tem conhecimento, já tem informação e vai chegar na fase adulta completamente pronto. O que Jesus nos traz é isso, que na verdade vamos passar por esse momento de transição, isso é natural. Não é um passe de mágica, estala os dedos e já estamos prontos, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria e maturidade. Vamos passar por esse momento de transição também na nossa vida. Assim como o planeta Terra está passando por um momento de transição, o jovem é esse momento de transição entre um espírito que acabou de chegar no planeta, que acabou de reencarnar, e um espírito já com uma determinada maturidade. É um período de transição. E é um ciclo de vida
bem conturbado, porque o corpo físico, a ligação, desculpa, entre o corpo físico e o espírito já está completa, mas o corpo ainda precisa de uma maturidade biológica. Então ali tem uma descarga hormonal, tem muitas mudanças e variações de humor psicológicos, o corpo está crescendo e o espírito está, entre aspas, ocupando esse veículo corpo físico. Então, acontece muita coisa. E o espírito tem que ir devagarinho aprendendo com tudo isso. E vem muitos problemas, muitos desafios a serem enfrentados nessa jornada. Muitos mesmo, né? Às vezes a gente brinca que às vezes os problemas e os desafios batem na porta, né? Mas quando a gente é jovem, claro, a vida inteira, mas quando a gente é jovem, o problema ele arromba a porta, bate na porta, entra pela janela, às vezes já está dentro de casa. Problemas e desafios são coisas muito marcantes na vida de todos, mas quando a gente está se descobrindo na juventude, parece que esses problemas, esses desafios se potencializam, né? Eu trouxe aqui uma diferença que eu vou ler um pouquinho também sobre problema e desafio. O desafio é todo evento que demanda soluções e depende do nosso arbítrio, ou seja, tudo aquilo que está sob nossa responsabilidade de decidir e de resolver. Isso seria o desafio. Já o problema é todo evento em que a solução não está sobre a nossa tutela, e sim não está sobre nossa tutela e afeta de forma profunda a nossa vida, né? Ou seja, o problema ele está em nossa vida, mas ele não está em nossas mãos resolver, né? E sim enfrentar da melhor forma possível. Já o desafio, nós teríamos mínimas ou máximas condições de mudar aquilo ou resolver, porque é um desafio, nós temos que passar por aquele obstáculo. O problema é um pouco diferente. Porque esses jovens essa geração nova, ela veio para ajudar o nosso planeta, que ia ser barbada para eles, né? A viver é uma coisa muito difícil, estar na Terra é difícil, sempre foi e sempre vai ser. Principalmente quando se tem tantas cobranças internas do próprio jovem e externas, da sociedade, da família, né, dos círculos que se frequentam. Eu trouxe também aqui, analisando nessa questão de problemas e desafios, alguns problemas comuns que o jovem enfrenta. Problemas como o preconceito, a opinião, os erros, as redes sociais e problemas com os relacionamentos. A opinião também, quando não é a minha, não é um desafio, é um problema. Porque não tem como mudar a opinião do outro. Nós podemos dialogar, conversar, mas você não tem o que você fazer com a opinião que a outra pessoa acha ter informada ou não. Os erros, né? Os nossos erros, os erros externos que a gente enfrenta. As redes sociais, principalmente, é um problema muito grande atualmente, porque o que você vai fazer? As redes sociais estão cada vez mais avançadas e todo mundo tem acesso e todo mundo faz o que quer nas redes sociais. Então, acho que as redes sociais é um ótimo exemplo de um problema, né, que o jovem tem na caminhada dele. Muitas vezes ela vem para facilitar a vida do jovem, mas ela também pode ser um grande dificultador deste processo. Os relacionamentos também, porque os relacionamentos do jovem ele nunca é só consigo, é com outras pessoas, é relacionamento com os pais, é relacionamento com os amigos, né? Diferente de alguns desafios que o jovem vai ter. Separei aqui alguns desafios como a sexualidade, né? O jovem se descobrindo e entendendo e dando início ao entendimento da sua sexualidade. Desafios como o dinheiro, né? O dinheiro, o que o jovem pode fazer alguma coisa, né? Independente da sua situação financeira, existem coisas que ele pode fazer ou não em função ao dinheiro. Prioridades, estabelecer ou não prioridades, é uma coisa que o próprio jovem vai ter que fazer. É um desafio para ele. Quais são as minhas prioridades agora? Bom, minha prioridade agora é estudar, agora é trabalhar. Não, minha prioridade vai ser minha família. As suas próprias escolhas, né? Outro desafio também é entender a sua espiritualidade, conhecer a sua espiritualidade e, a partir disso, o que ele vai fazer com isso. Então, esses são os desafios que eu trouxe aqui.
que são os mais comuns, assim, que o jovem ele vai enfrentar. Lembrando, às vezes, quem está nos assistindo, vocês mesmos, às vezes, pode discordar, eu acho que, né, eu não trouxe isso aqui engessado, dizendo que, dinheiro é um desafio. Às vezes, para mim, pode ser um desafio, mas para outra pessoa pode ser um problema. É sempre uma via de mão dupla, essas coisas. Então, o que pode ser uma coisa para mim, para o outro não pode ser. Mas, independente disso, eles existem. Os problemas, os desafios existem, e o jovem ele vai ter que enfrentá-los, né? Se for um problema, ele vai ter que ter a resignação, esperar passar, tentar enfrentar da melhor forma, porque não vai ter o que fazer. Agora, até é bom ele saber entender quando é um desafio, porque aí vai depender da iniciativa ou não dele, né? É interessante e é uma coisa que todos nós passamos neste período Sim. de adolescência e passamos a vida toda. Desafios e problemas é uma constante de nossa jornada. Só que isso aí, dentro do que você falou, juntando com os agentes influenciadores e com toda a característica que a Liza trouxe deste período de juventude, me parece algo prático que acontece e nós vemos com os jovens neste período muitas consequências, como por exemplo ansiedade, tristeza profunda, depressão, medo, determinadas coisas que acabam afligindo ele de alguma forma. Ainda mais se a gente pensar, como você falou, do gráfico do sobe e desce, né? Quando a gente está no gráfico subindo, as coisas vão, parece que melhorando. Mas logo em seguida ele cai. E voltando um pouco nos primeiros desafios, essas questões que tu trouxe, né, Lu? A depressão, a ansiedade, essas doenças, né, mentais, às vezes elas se iniciam num problema ou num desafio que o jovem encontrou na vida dele. Porque às vezes a gente não sabe identificar, na verdade a gente nem para identificar, poxa, isso aqui é um problema ou um desafio? E a gente vai levando, e na verdade era um desafio, e a gente esperou passar, e não tomou a iniciativa que nós deveríamos, e aquilo toma uma proporção muito maior. Então, acho que a ansiedade, esses problemas que a gente que vão se originando na nossa vida, às vezes começam com problemas e desafios, né? Exato. E acabam se tornando uma proporção muito maior. Claro, esse momento, essa situação de passarmos por ansiedades, medos, isso é natural de todos nós. Sim. Só que neste período de juventude, por essas questões de influências, de transformações físicas, aquela descarga hormonal, as mudanças de corpo, de tentar ser aceito, por exemplo, no grupo, né, na turma, na tribo, isso aumenta um pouquinho mais esses desafios e problemas e, consequentemente, geram estados emocionais um pouco mais abrangentes ou mais fortes, vamos usar essa palavra, né, para a gente entender. E, claro, não podemos deixar a questão do nosso planeta nesse momento de transformação. E, neste momento, tudo é exagerado. A gente sabe que no momento que precisa de transformação, existe uma turbulência muito grande e que logo vai passar. Quando se estabilizar as coisas que estão acontecendo, por exemplo, de violência, de verdades, como você falou, Fabrício, quando isso se estabilizar, não vai ter esses tantos altos e baixos. Mas como a gente está na turbulência e ainda a humanidade não estabeleceu certamente o seu caminho, vai acontecer muita coisa, muita reviravolta vai ter. Então tem um ódio generalizado que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, como você falou. Existe uma polaridade muito grande, é 8 ou 80, né? Nós vivemos um mundo assim, que na verdade tem um meio termo entre 8 e 80 com muito mais coisas para nós olharmos, né? E nós ficamos, ou é isso ou é aquilo, não tem meio termo. Não, o meio termo é importante. E isso bate também de frente com muitas coisas familiares, não só a sociedade lá fora, nas coisas familiares. E esses dois grupos, a sociedade e a família, querem que o jovem seja um ser perfeito, que não erra. Se lembrarmos das redes sociais, como você falou, da internet, o jovem, quando chega lá, ele tem que ter já uma opinião formada,
ter claro e absoluto, ó, isso é certo e não é. Só que esse certo, como você falou, serve para uns e não serve para outros. Então, essa postura é exigida hoje o dia todo. Seja de opinião, de ser famoso, de mostrar o seu conhecimento. E a família também busca aquele espírito já maduro, né? Você já não é mais criança, você já entende isso. Um ser resolvido, estável, né? Maduro psicologicamente, financeiramente, profissionalmente, você já escolheu. E a gente, na verdade, é uma caminhada. E hoje, se pensar, como você falou de séculos atrás, hoje as coisas são bem diferentes. Vamos lembrar de algumas coisas que eu anotei aqui que são legais para a gente lembrar. Lá na Idade Média, se um jovem fosse escolher, por exemplo, uma profissão, ele tinha em torno de umas 20 opções. Pedreiro, marceneiro, né, trabalhar com metal. Eram poucas opções de profissões na Idade Média, a Idade Medieval também. Hoje é um universo gigantesco. São mais de 20 mil profissões que um jovem pode escolher para ser a sua caminhada para o resto da vida. Se a gente pensar só em engenharia, há 50 anos atrás, um jovem comentasse, uma jovem comentasse, eu quero ser engenheiro. A família ia ficar feliz da vida, vai ser engenheiro, que legal, é uma profissão de futuro, e com uma estabilidade, com ganho financeiro, você vai construir casas, prédios, é muito legal, estamos precisando. Hoje, se for dizer, eu quero ser engenheiro, já a pergunta consequente a isso é, qual engenharia? Porque tem engenharia civil, tem engenharia mecânica, tem engenharia elétrica, tem engenharia aeroespacial, engenharia acústica, de petróleo, engenharia química, engenharia florestal. Hoje tem mais opções na área engenharia do que profissões ao todo que tinha na época medieval. Então é uma dificuldade muito grande. Já tem que escolher agora o que vai fazer o resto da vida. E junto com isso, se pensarmos, nós estamos olhando agora para uma tela, que é o celular, ou para a televisão, ou para o computador, as mídias geram uma quantidade gigantesca de informação. Uma hora de TV, uma horinha só, olhando a TV, um canal que seja, é apresentado mais ou menos uns 60 personagens por hora. Então é uma quantidade muito grande de informações, de tipo diferente de pessoas, de personalidade, que o jovem, que quem está assistindo, seja jovem, criança ou adulto, quem for, está absorvendo tudo isso de uma forma muito rápida e tem que começar a processar isso e interpretar. Então isso causa mais ansiedade, mais medo, mais depressão do que séculos atrás. É uma diferença gritante. Mas também nós precisamos começar a pensar em saídas para isso. Tanto o jovem quanto todos nós que estamos vivendo isso, precisamos começar a buscar alternativas e entender que existe. E talvez uma das alternativas seja junto conosco, em sociedade, na família, que é o primeiro referencial para esse jovem. Talvez 2 caminhos. Vamos começar a pensar. Coisinha rápida. Primeiro é entender que nós, como espíritos reencarnantes, fizemos um planejamento reencarnatório em missões, em objetivos a cumprir aqui na Terra. Claro que quando a gente reencarna, a gente dá uma esquecida em algumas coisas. Então, algo que é importante para o jovem, para diminuir ou minimizar essa caminhada de ansiedade, de depressão e tantas coisas que passam, é buscar estabelecer esses objetivos claros para a sua vida. Como é que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Onde é que eu quero chegar? Não só profissionais, porque a gente pensa só no profissional, né? Vou fazer uma faculdade. Não, não é só isso. Tem a questão de lazer, de poder usufruir de alguma coisa que me traga também alegria, momentos de alegria na família, com os amigos, com a natureza.
ter objetivos espirituais. Vamos pensar talvez assim, daqui a 5, daqui a 10 anos, eu, Luciano, quem é que eu quero ser? Não profissionalmente somente, mas o que eu vou estar fazendo, que coisas legais eu vou estar fazendo. Daqui a 5, 10 anos, o que as pessoas vão pensar de mim? Então eu preciso fazer uma caminhada daqui até lá. Como Jesus falou, as coisas não acontecem no estalar dos dedos, tem uma caminhada, eu vou ter que passar por isso. Então, daqui até lá que eu quero chegar, o que eu preciso fazer? E aí é valorizar a caminhada. Então, esses objetivos, o Fabrício falou em gráficos, né, de bolsa de valores, se fala muito da administração, vamos estabelecer metas, né, metas existenciais. E isso se conversa em família, isso se conversa eu no meu íntimo. Para isso tem outro item que é importante, que são as regras. É necessário que o jovem hoje também entenda a importância das regras e compreender as necessidades dela. As regras existem na família, na sociedade, nas redes sociais também existem regras, né? Em tudo na nossa existência existem regras. Então eu preciso compreender que algumas são necessárias também para o meu aprendizado, de cumprir elas. E se eu não cumprir, sim, obviamente eu tenho consequências. Sim. Eu vou sofrer com relação a isso. Então, existem essas duas coisas: estabelecer minhas metas, os meus objetivos existenciais, de vida, profissionais, educacionais, de lazer, espirituais, psicológicos e assim vai, e entender que eu tenho regras. E essas regras a sociedade vai criar. Eu também faço parte dessa criação. Sim. Mas vão estar lá para me cumprir. E as regras familiares é uma equipe. A família é uma equipe que está ali, que reencarnou para trabalhar junto, que vão ser criadas regras junto. Eu acho bem colocado o que tu falou, Lu, porque quando tu fala das metas também em família, tudo que começar em família, ela pode ter um reflexo muito grande para o jovem quando ele sai para descobrir o mundo, né? Porque existe a pré-adolescência, a juventude ali onde ele se descobre, mas tem um momento que o jovem descobre o mundo, que ele sai, que ele vai conhecer a sociedade, que ele vai para a escola, que ele vai para a faculdade, que ele sai com os amigos, que ele vai na academia, que ele faz diversas coisas. E no momento que ele já conheceu essas pequenas coisas no seu círculo familiar, como coisas como metas, como objetivos, como regras, né? Nem sempre a gente tem regras definidas em casa, mas aquelas pequenas regras naturais, elas têm que existir no núcleo familiar. Porque se um jovem ele não tem isso em casa, quando ele sai para a sociedade, ele acha que na sociedade também não vão existir regras. Agora, quando ele já conhece, ele leva isso para todo e qualquer lugar em que ele estiver. Ele vai saber, bom, aqui com certeza existem coisas que eu posso e não posso fazer, né? Achei bem legal isso que tu comentou. Acho que começando na família, depois é um reflexo, sabe? É importante esse primeiro referencial, seja das metas, sejam das regras, porque a nossa vida é assim. Eu vou fazer, por exemplo, uma faculdade. Eu vou ter que ter uma meta que é fazer essa faculdade, passar no Enem. Essa é a minha meta. Eu tenho uma caminhada até lá. Ela vai acontecer. Se eu não fizer essa caminhada, eu não vou fazer a faculdade. Sim. E assim, diversas coisas a nível de meta e a nível de regras. E a família pode ajudar, os amigos, a sociedade pode ajudar de uma forma muito tranquila e amorosa. Jesus já nos trazia isso, que é o acolhimento. É acolher esse jovem que está nesse momento turbulento, talvez com já consequências, né, desses problemas e desses desafios batendo a porta, né, como vocês falaram, e precisa do acolhimento. E esse acolher é a todo momento, seja nos desafios, por exemplo, o Enem é um desafio. Vou enfrentar ele para mim vencer a minha meta. E aí a família fazer parte disso, contribuir, ajudar. Eu tenho que decidir qual é a minha profissão. É difícil para todos. Esse acolhimento ele acontece na conversa, no diálogo, de apresentando alternativas, talvez de levar o jovem, né, a conhecer alguém, ou profissionais de algumas áreas, para que ele possa conhecer como é que vai ser o futuro trabalhando naquela área, como profissional daquela área.
E isso ajuda ele a despertar e entender os seus desafios que tem, as suas instabilidades. A doutrina espírita nos traz algo que é fundamental, é sair dos extremos. O não fazer ou fazer demais é prejudicial. Por exemplo, de regras. Não ter regras é prejudicial. Ter regras demais ou regras impostas é prejudicial. Então, o meio termo, a doutrina espírita nos traz que o meio termo é o fundamental, o importante para a nossa construção. Então, se negocia regras, se tenta cumprir, se tenta buscar objetivos, se faz uma caminhada de acolhimento em todos os momentos, até nas tarefas diárias. Muitas vezes os pais estão lá, não, faz tal coisa. No início, talvez o acolhimento melhor seja, vamos fazer junto. Porque daí o adulto que já passou por algumas experiências contribui com aquele que está começando a caminhada. Então, o fazer junto é muito melhor do que simplesmente estabelecer que alguém tem que fazer. Por isso que é importante entender a família como uma equipe de trabalho, que estão ali juntos. Mas não é só família. Bezerra de Menezes traz uma frase lá do Sublime Sementeira que é legal para entender mais uma coisinha. Ele nos diz assim: conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços de evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então ele nos traz, além da família, mais um elemento, que é a casa espírita, a doutrina espírita, a evangelização. Sim, e o papel, né, da doutrina espírita na vida do jovem é muito importante, porque quando o jovem ele frequenta, né, a casa espírita, vai na evangelização, agora a gente está, né, com as evangelizações online, ele vai aprendendo também coisas que ele vai vivenciar no mundo lá fora. Ele vai aprender sobre respeito, sobre diversidade, sobre ter empatia, sobre como viver em sociedade, sobre as virtudes que a gente já tem ou as virtudes que a gente pode buscar a ter. E quando o jovem está na casa, ele vai fazer amigos, ele vai conhecer novas pessoas, novos círculos sociais, vai poder participar de eventos, vai poder desenvolver talentos, dons, que talvez em outros lugares ele não fosse conseguir. E a doutrina espírita, ela traz muitos conhecimentos que nos fortalecem, que nos ajudam na nossa caminhada, como um farol, né, como um porto seguro. E a gente tem que entender que a vida, esta reencarnação é única. Todas as reencarnações que a gente tem são únicas. Porque a gente não vai mais viver como nós, como as pessoas nos círculos sociais, familiares, nos contextos que a gente vive hoje, a gente não vai mais ter isso, porque o mundo está em constante mudança. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem nessa reencarnação para desenvolver algumas virtudes, para melhorar algumas coisas, alguns pontos nossos, defeitos, enfim. E como é importante, como a doutrina nos traz esse apoio, né? A gente sente que a gente não está sozinho quando a gente tem a doutrina com a gente. E esse é um papel muito importante que facilita muitas vezes a vida do jovem. Eu acredito que esse papel é gigante, né? Porque, assim, no momento que, como a Lázara falou, o jovem tem o espiritismo, né, na sua vida, ele tem acesso a uma base de conhecimentos, de valores e virtudes gigantes que vão fazer com que ele valorize melhor a oportunidade da vida, que ele valorize o momento da encarnação dele. Ele valorizando este momento dele, ele tendo essa valorização da vida através dessas virtudes e valores,
às vezes fica mais fácil dele ter essa vontade de viver, essa vontade de estabelecer objetivos, de querer crescer, de querer aprender, de querer compartilhar, de querer experimentar a vida. Acredito que a vontade de viver essa encarnação, ela fica muito maior, porque ele tem consciência do que ele está vivendo, desta encarnação, desta oportunidade. Quando ele tem acesso ao espiritismo, quando é jovem, ou a outra religião, outra espiritualidade, entendendo a espiritualidade dele, mas no nosso caso aqui o espiritismo, ele consegue entender melhor a questão da lei de causa e efeito, da ação e reação, que nem sempre a gente aprende isso em casa. Às vezes a gente aprende isso durante a vida, que tudo na vida toda ação tem uma reação, mas no espiritismo a gente tem acesso a esse conhecimento. A lei de causa e efeito, o que você vier, né, tudo que vai, né, mais ou menos assim, não bem tudo vai e volta, mas toda ação que você tiver realizar na sua vida, ela vai ter uma consequência. Eu acredito também que, assim, o espiritismo que nós temos hoje, estruturado, da forma que está estruturada hoje, nós nunca tivemos no nosso passado. O espiritismo ele vem se construindo ao longo do tempo, e hoje nós temos casas espíritas, nós temos uma federação, nós temos evangelização infantil, evangelização de jovens, nós temos grupos mediúnicos, e em nenhum outro momento, em outra encarnação desse espírito jovem, ou não, ele encontrou um espiritismo assim. Então, assim, é o melhor momento para ele se encontrar, se descobrir, acessar a todos esses conhecimentos do espiritismo, se conhecer, se descobrir e, mais uma vez, valorizar a vida e aproveitar essa encarnação e, como a Laísa disse, é uma das maiores e melhores oportunidades que ele tem, porque nós estamos na ponta, o amanhã a gente ainda não viveu, né? Interessante essa fala de vocês dois, que recai naquela frase que conhecemos muito, ou ouvimos muito, que é: nós estamos na melhor encarnação de nossas existências. Porque o passado ele foi bem difícil. E agora nós temos todo esse leque de oportunidades. E o jovem, nesse período, ele está exatamente naquela necessidade de buscar. Talvez tarefa nossa, como Bezerra fala, da família, da casa espírita, mas também da sociedade, de tentar amorosamente suprir essa necessidade, que não é só para o jovem, é para todos nós. Nesta vida, nesta existência, nós estamos aqui com essa necessidade de buscar uma existência melhor, uma caminhada melhor, suprir as nossas deficiências de um passado, né, de existências pretéritas, nos preparando para um futuro melhor, para uma caminhada melhor. Nós queremos um planeta melhor e uma vida melhor. Então, que possamos buscar um caminho de luz, com boas vibrações, trazendo ao nosso redor e ao redor do jovem, e o jovem também trazendo ele ao seu redor boas vibrações. Tentar buscar esse caminho de luz, de melhora, como Bezerra e Jesus e Kardec nos trazem. Precisamos passar, e podemos passar da melhor forma possível, nos ajudando, como família, como sociedade. E cada um de nós contribui. Não precisamos esperar o outro, como o Fabrício colocou da questão de problemas, que precisamos entender que os problemas muitas vezes dependem do outro. Nós podemos começar essa caminhada, oportunizar agora, como a Laísa falou, é uma oportunidade, de valorizar, uma oportunidade, cada momento, cada dia, cada minuto, nós somos convidados a estarmos melhor hoje do que estivemos ontem. E a Amélia Rodrigues nos traz uma frase para a gente entender qual o caminho que a gente tem que seguir. Nós como jovens, nós como adultos, nós como irmãos, como amigos, como familiares. Que ela nos diz assim: quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando evangeliza, salva. Então que possamos não só ensinar e transmitir conteúdo,
não só educar e disciplinar determinadas matérias e comportamentos, mas sim que possamos evangelizar. Evangelizar a nós mesmos, evangelizar os nossos familiares, junto que possamos evangelizar uma sociedade melhor. E assim, passar esse momento de juventude de uma forma mais tranquila, mais serena, mais branda, mais harmoniosa. O que a gente poderia dizer agora é um agradecimento a vocês por nos ouvirem, estarem junto conosco nesse bate-papo. A gente já conversou bastante, estamos chegando no nosso final. Então, um agradecimento ao Fabrício, à Laisa, a todos, e em especial ao Bezerra de Menezes pelo convite desse bate-papo sobre o jovem hoje que tivemos. Muito obrigado, um beijo no coração e até uma próxima oportunidade. Tchau para vocês.